Pensem numa situação, um líder está tão, mas tão preocupado com a sua comunidade que ele não escreve uma carta. Ele solta um verdadeiro grito de angústia em forma de texto. É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Numa carta do finalzinho do século XVIII, escrita pelo líder espiritual conhecido como Alter Hebe. E olha, é um apelo urgente por ordem, bem no meio do que ele via como um caos espiritual. A carta já começa com essas palavras: a angústia é palpável, imediata. Isso aqui não é uma crítica fria, calculada. É um grito que vem de um lugar de preocupação profunda. Essa expressão, a dor da fraqueza, já dá o tom de tudo que vem pela frente. É um líder que sente a dor espiritual do seu povo e se vê na obrigação de agir. Para a gente entender a profundidade dessa mensagem, vamos seguir a jornada que o próprio texto propõe. Primeiro, vamos sentir a angústia dele. Depois, entender a crise na oração, ver o plano dele para restaurar a ordem, explorar um pacto de estudo e, por fim, descobrir a solução espiritual definitiva, o poder do Shabat. Mas afinal, de onde vem essa preocupação toda? O Alter Hebe não está irritado com errinhos bobos. Ele está vendo uma rachadura séria na base da comunidade, um problema que ameaça a alma do seu povo. No texto original, ele usa um grito em Yiddish que capta essa urgência perfeitamente. Gewalt, Gewalt. É o equivalente a gritar, meu Deus, ou que desastre. Não é uma palavra que se usa à toa, sabe? Usar essa expressão mostra que a paciência acabou, que a situação chegou num ponto crítico. É a expressão mais crua da dor que ele sentia. E onde é que esse caos todo aparecia com mais força? A preocupação do Alter Hebe se concentra num momento central da vida em comunidade: a oração. É ali, no coração da comunidade, que ele vê a desordem tomando conta. Ele chama a oração de o serviço do coração. Essa frase por si só já diz muita coisa. Para ele, orar não é só repetir palavras, é um serviço ativo, uma entrega do coração. Então, o que estava corrompendo esse serviço tão essencial? E aqui está o diagnóstico dele. As orações não eram unificadas. Cada um começava numa hora, criando uma confusão. Pior ainda, tinha gente batendo papo, conversando fiado, o que profanava o espaço sagrado. E a liderança das orações? Muitas vezes caía na mão de gente inadequada, às vezes por pura ambição pessoal e não por mérito espiritual. Isso minava toda a experiência. Essa citação pinta um quadro bem claro desse caos. A gente quase consegue ouvir a bagunça e sentir a falta de foco. E a frase final, que Deus nos proteja, não é só um jeito de falar, não. É o reflexo do horror genuíno que ele sentia ao ver essa desordem espiritual. Diante de todo esse caos, o Alter Hebe não fica só no lamento. Ele propõe um plano de ação, claro e prático. Ele quer restaurar a ordem e a santidade com regras concretas, começando por quem lidera a oração. O plano dele é todo baseado em estrutura. Primeiro, só pessoas aptas podem liderar. Segundo, para tirar a política e a ambição da jogada, a escolha tem que ser justa, ou por sorteio, ou pelo consenso da maioria. E terceiro, ele define exatamente como se comportar. Ritmo moderado, voz clara e que todo mundo ouça. É, literalmente, uma receita para trazer unidade. Mas a solução dele vai além da sinagoga. Ele entende que uma comunidade espiritualmente forte precisa ser uma comunidade que aprende. A oração desordenada era só um sintoma. A cura mais profunda passava por um compromisso renovado com o estudo da Torá. E o objetivo que ele coloca é imenso. Ele não está só incentivando o estudo, ele propõe um pacto para a comunidade inteira, como um corpo só, estudar o Talmud inteiro, todo ano. É um compromisso gigantesco, pensado para unir todo mundo num propósito intelectual e espiritual em comum. O plano tinha 2 pilares. O primeiro era esse esforço comunitário de dividir e conquistar o Talmud. O segundo era um compromisso individual. Cada pessoa deveria ler o Salmo 119, que é o maior de todos, toda semana. Isso equilibrava a responsabilidade coletiva com a devoção pessoal, criando uma sinergia poderosa entre o estudo e a oração. Agora, vamos para a solução final, e talvez a mais profunda de todas. Depois de regras e pactos de estudo, o Alter Hebe se volta para a instituição central da vida judaica, o Shabat, como a grande chave para a redenção e a reconexão. Ele cita essa declaração poderosa dos sábios:
Numa época em que muitos não conseguiam fazer os jejuns de penitência, o Shabat oferecia um caminho alternativo, mais acessível para a purificação espiritual. Mas a ênfase está na frase "de acordo com sua lei", o que significa entender e observar o Shabat em sua totalidade. Para a gente entender o que é observar o Shabat de acordo com sua lei, precisamos pegar um conceito cabalístico fundamental. Toda mitzvah, o mandamento, tem uma dimensão externa, aquilo que a gente faz fisicamente, e uma dimensão interna, o porquê a gente faz, nossa intenção, nosso foco espiritual. Aplicando isso ao Shabat, a dimensão externa a gente conhece bem: parar de trabalhar, assim como Deus descansou da criação. Mas a dimensão interna é o verdadeiro objetivo: usar esse tempo livre do trabalho para se conectar ativamente com Deus, para levar a alma com oração e estudo, com intenção total. Essa tabela detalha isso de forma brilhante. O mandamento de lembrar, zahor, é a dimensão interna, elevar a alma ativamente. Já o mandamento de observar, shamor, tem duas partes. A externa é se abster do trabalho físico, e a interna, igualmente crucial, é se abster de conversas mundanas, de papo furado. E aqui está o ponto-chave. Para o Alter Rebbe, conversar sobre negócios ou outras trivialidades no Shabat não é só uma infração pequena. É o oposto do propósito do dia. Se a dimensão externa é parar o trabalho das mãos, a interna é parar o trabalho da boca. A conversa fiada desfaz todo o propósito espiritual de descanso e elevação. Então, resumindo, a gente viu uma jornada que vai da crise à conexão. O Alter Rebbe diagnostica a desordem, prescreve soluções práticas como regras e estudo, mas no final ele nos leva à cura mais profunda, a observância completa do Shabat, que cura a alma de dentro para fora e realinha a comunidade inteira com seu propósito sagrado. E ele termina a carta não com uma bronca, mas com uma bênção, um chamado ao empoderamento. Depois de mostrar o problema e oferecer as soluções, ele encoraja seu povo, lembrando da força que eles têm quando os corações estão focados e unidos na esperança. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Esse apelo tem mais de 200 anos, mas o que a gente vê ali é uma busca por ordem, por propósito em comum, por uma conexão de verdade. E hoje, com os nossos desafios de isolamento, de distração constante, será que essas estruturas tão antigas, oração unificada, estudo em comunidade, tempo sagrado intencional, será que elas ainda não têm algo muito profundo para nos ensinar?